Agradecer a professora Valquíria Magni Silva e o GT de Formação de Educadores na Linguística Aplicada da ANPOL o convite para realizar essa conferência de abertura do 7º CLAFCA. Eu fiquei extremamente honrado com esse convite. Quando eu recebi o convite, demorou assim para um evento de fato tão querido. Eu participo do CLAFCA desde o início também, é um evento que eu gosto muito. Eu fiquei muito honrado com o convite. E através da professora Valquíria Magni, gostaria também de estender meus agradecimentos a toda a comissão organizadora local. Eu estou muito feliz de estar aqui novamente no nosso querido CLAFCA, pela primeira vez na região norte do nosso país. E eu quero também cumprimentar todos presentes aqui hoje, nessa manhã. Eu penso que eu não estaria aqui hoje sem os ensinamentos e o enriquecimento contínuo de muitas professoras que hoje são colegas e que permanecem a fortalecer minha caminhada. Eu gostaria de agradecer especialmente as professoras Laura Mico e Vera Menezes, da UFMG, aqui presentes no CLAFCA, por tudo que me ensinam e continuam oportunizando ao meu crescimento na vida e na profissão. Quero agradecer também a professora Ana Barcelos, da UFV, pelo constante diálogo acadêmico que me provoca constantemente a pensar sobre o tema das emoções da linguística aplicada. Ana? É sempre uma troca mesmo. Eu também quero agradecer a presença da minha companheira, minha querida Mariana, que também está aqui hoje. Obrigado. Vai descer aqui. Nossa senhora, isso é um telão mesmo. A pequenininha. Isso é do PowerPoint? Nossa! Uau! Então, olha, eu gostaria de situar a conferência falando como é que eu cheguei nesse tema. O convite para a conferência propunha que eu pensasse sobre a biologia do conhecer de Maturana, como a Ana falou, é um marco teórico que eu trabalho já há algum tempo, e a relação da biologia do conhecer com a formação de professores. Eu levei alguns meses pensando na forma que eu iria trabalhar esse tema para essa conferência, dada o tema também da conferência. E há 10 anos eu defendi uma tese que se fundamentava na biologia do conhecer, mas focava muito particularmente a relação de emoções e reflexões na formação de professores no curso de licenciatura em inglês na UFMG, que foi o meu foco de estudo. E desde então eu tenho desenvolvido pesquisas sobre emoções e ensino-aprendizagem de inglês. Assim, os exemplos que eu vou trazer para a reflexão na conferência vêm de pesquisas com a língua inglesa, mas eu acredito que são similares em muitos casos com a experiência de formação de professores em outras línguas. Eu me interesso muito pelo tema das emoções, e eu tenho participado do CLAFCA desde o início, e é marcante para mim relembrar que hoje, que há exatamente 10 anos no CLAFCA, na PUC Rio, as professoras Ana Barcelos e Simone Coelho realizaram uma sessão coordenada com as professoras do Projeto de Educação Continuada para Professores de Língua Inglesa, o PECP. E o tema principal das apresentações era justamente as emoções, se discutia muito ali. Do processo de formação e pesquisa junto ao PECP, resultou o primeiro livro sobre a temática de emoções, reflexões e transformações na formação de professores de línguas, que foi publicado em 2010. Também a tese de doutorado de Simone Coelho, que trabalhou também com as emoções na perspectiva da biologia do conhecer, assim como eu trabalho. As minhas formações em estudos linguísticos costumam sempre me chamar a refletir sobre a relação entre linguagem e outros fenômenos, que é uma coisa muito cara à biologia do conhecer também.
Sabemos que estamos vivendo mais um tempo crítico na história, com aprofundamento de crises, conflitos e tensões, muito associados a uma determinada forma de conviver que Maturana denomina de cultura patriarcal. Cultura essa cercada de violência, sofrimento e total irresponsabilidade com os seres vivos e a terra em que habitamos. Assim, ao revisitar sua obra, decidi pensar sobre como as conversações, que é o que ele chama de estar no linguajar e no emocionar com outros, e também as redes de conversações, o que ele chama de cultura, podem influenciar nossas experiências de crise, tanto com relação à língua quanto ao ensino da língua, em dinâmicas, que eu vou argumentar aqui, de autodepreciação e de negação de si, que são fruto de cultura patriarcal, que geram sofrimento, expressos em diversos sentimentos negativos na formação de professores de línguas. E aí, esse tema, eu vou citar um exemplo que demonstra um pouco da minha preocupação. Quando eu estive trabalhando no governo da Bahia, eu era responsável por articular a Política Nacional de Formação de Professores do Estado, que é o PARFOR, que foi criado em 2009. Então, entre 2011 e 2014, eu observava com espanto o que eles chamavam de apagão da profissão. Muitas foram as vezes que nos fóruns estaduais de formação de professores recebíamos especialistas do MEC, das universidades e da CAPES para explicar e explicitar dados desse apagão. Aí eu vou resumir aqui as palavras da professora Helena de Freitas, que à época estava no MEC, em um desses fóruns que se discutia justamente o PIBID como um projeto estratégico para a Bahia. Essa discussão era nacional, mas a gente estava no fórum estadual. E ela dizia que era assim em cursos de espanhol, inglês e matemática. Cursos como química e física, o cenário ainda mais crítico. Mas ela dizia que cursos como espanhol, inglês e biologia entram 50 no curso de licenciatura, formam uma média de 20, alguns não seguem a profissão, outros desistem nos primeiros anos, e os que ficam sentem-se desmotivados, desvalorizados e desamparados para exercer a profissão com dignidade. E a discussão era de que forma que o PIBID podia fortalecer a situação que se encontrava. Minha hipótese era de que, além dos conhecidos problemas de infraestrutura, políticas, formatação de cursos e remuneração, havia também um domínio emocional linguístico muito negativo que me chamava a atenção. Hipótese essa que se confirma através de um mapeamento de pesquisa sobre emoções de professores de inglês no Brasil, que Ana Barcelos me convidou a realizar com ela recentemente. Por isso eu pensei em explorar mais a fundo essa matriz emocional e linguageira desse mal-estar, pois as palavras matam e sufocam, e também tentar trazer algumas experiências que podem nos levar a cuidar mais um dos outros, pois as palavras curam e também nos tornam corajosos. Assim, a tese central que eu exponho aqui é que a cultura patriarcal nos adoece. E se não nos atentarmos, o patriarcado, que é uma forma de viver inventada há pouco mais de 10 mil anos, pode, com o sofrimento que gera, somar a outros fatores no apagão da profissão. Como Maturana argumenta, liberdade tem a ver com responsabilidade, que é a possibilidade que temos de nos dar conta de nossas ações e da relação das emoções com nossas ações, e das consequências dos nossos quereres sobre nossas ações, pois é a partir daqui que podemos escolher se queremos aquele querer ou não. Aqui somos livres. Do contrário, podemos sempre ser submetidos a uma cultura de crescente violência que tem cada vez mais, de forma intencional e organizada e estruturada, fazendo a manutenção e conservação de uma determinada forma de viver, que na biologia se chama de deriva natural, que é quando a gente não presta atenção, de fato, à consciência do que está acontecendo. Então vou passar por... Esse aqui está funcionando? Então, na biologia, nós dizemos que a história de um indivíduo, né, o que se chama de ontogenia, é a retomada da história da espécie, a filogenia. Comigo essa história é retomada por uma bióloga, minha mãe, que faz aniversário justamente hoje.
E com ela que eu estou enviando meu beijo. Essa aí é minha mãe na foto, né? Pois ela me conecta com a vida e o viver, que é o que se estuda na biologia. Com ela me tornei curioso pelos insetos sociais que ela tanto estudava, como nessa foto, enquanto ela fazia trabalho de campo na UFMG sobre o comportamento de criar ninhos e compartilhamento de alimentos de vespa. Esse tipo de comportamento de cuidado, né, é um comportamento que nós compartilhamos com outras espécies além dos mamíferos. E aí, essa foto, nessa época da minha mãe, foi quando eu fui fazer letras na UFMG. E no início do curso eu me encontrei com a professora Cristina Magro, que está aí na foto comigo, numa visita dela no ano passado a Salvador, e foi ela que me introduziu à biologia do conhecer. E me ajudou a responder minhas perguntas sobre o medo de falar inglês a partir das ideias do professor Maturana, que essa era a minha grande questão. Por que os alunos falavam tanto que tinham medo, né, de falar inglês na sala de aula? Né? Cristina foi responsável por traduzir muitos textos do Maturana, obras do Maturana, para o português, né, de trazer o professor Maturana várias vezes ao Brasil. Cristina se aposentou da UFMG e se aventurou em outros desafios. Mas com ela aqui eu estou, pois nós aprendemos o outro. Não é o conhecimento, o conteúdo, é o outro. E seguimos transformados pelos outros, que também passamos a ser. Como diz o Maturana, conhecer é viver, viver é conhecer. Bom, então está aí o professor Maturana. O professor Maturana é um neurobiólogo chileno, né, que na década de 60, em conjunto com Francisco Varela, que está ao seu lado aí, desenvolveram um mecanismo explicativo para fazer a distinção entre máquinas e seres vivos, que à época era um modelo muito vigente nas ciências cognitivas, que era pensar o conhecimento dos seres vivos enquanto máquinas. Então, eles estudavam, os dois estavam estudando dinâmica celular, né, e entre essa relação de RNA e DNA, né, eles avaliaram que um depende do outro e eles criaram o que eles chamam de uma definição de autopoiese, que é a célula, ao criar, ela cria a si mesma. Né? E distinguiram isso de máquinas, porque as máquinas são alopoéticas. É a gente que desenha as máquinas. Né? E aí estão aqui duas obras clássicas das ciências cognitivas, a árvore do conhecimento, né, e entre máquinas e seres vivos, que é essa proposta inicial para poder distinguir máquinas de seres vivos. Nessa obra, que é a árvore do conhecimento, em que se expõe a biologia do conhecer, a linguagem desempenha um papel central, tanto para se entender o processo de conhecimento, como para se entender o fazer científico. E aí a gente passa para o primeiro conceito central, que é o conceito de linguajar, ou atividade de estar em linguagem com outros. Em seu mecanismo explicativo, Maturana tende a usar sempre verbos ao invés de substantivos, porque ele quer justamente imputar esse valor processual e dinâmico desses fenômenos. Então, na biologia do conhecer, se usa linguajar para dizer dos processos de distinção de coisas, que é o ato cognitivo básico, e também de coordenação de ações com outros. Essa imagem aqui que eu trago é um exemplo muito usado pela professora Cristina Magro em suas aulas. Então, ela dizia que, uma vez em Muruxatiba, que é uma comunidade no extremo sul da Bahia, um garotinho apresentou para sua filha um bicho preguiça. Ela nunca tinha visto bicho preguiça. E o garotinho foi guiando no linguajar o surgimento do bicho preguiça aos olhos de Maíra. Olha lá, está vendo a patinha dele? Veja que ele tem garras, tem a mesma cor que o tronco. Olha ele agora vilando lentamente os olhos preguiçosos. E o bicho que não existia para a filha de Cristina passa a ser conhecido através desse processo de linguajar. A partir daqui, ela pode coordenar outras ações usando o bicho preguiça e essa experiência como palavras que ocultam a experiência primeira. Em experiências de estar na linguagem, nos acompanham as emoções. E passamos ao segundo conceito. Eu gosto muito desse exemplo do Maturana para justamente a gente ver como é que emoção e ação andam junto.
né? E ele vai dizer que emoção, todos os seres vivos têm emoções, né? Então ele usa esse exemplo aqui, que é o emocionar da barata, da tranquilidade ao desespero, né? Então ela vai dizer que à noite na cozinha está tudo tranquilo, luz apagada, a barata ela é capaz de, numa boa, fazer o que ela quer, se alimentar, andar pela cozinha, né? Toda tranquila. Essa é a emoção da tranquilidade, que tem a ver com essa ação dela estar naquele ambiente. Aí você liga a luz, chega na cozinha, você já não encontra mais a barata, né? Ela passou para a emoção do desespero. Então, na emoção do desespero, ela não dá conta de fazer o que ela dava quando ela estava tranquila. Então, esse exemplo é muito bom para a gente poder pensar aí essa questão entre emoção e ação, que na verdade a gente chama o conceito de emocionar, que é esse fluir, a gente vai mudando de emoção a outra o tempo inteiro. Bom, e aí, passando por essa discussão sobre cultura ou redes de conversações, em escritos mais recentes, né, nós somos bípedes mamíferos, né, e nós temos uma linhagem de primatas, né, numa história que começou há mais de 3 milhões de anos atrás, né, nas savanas, e nós continuamos a compartilhar algum modo de viver com esses primatas. Muito mais particularmente com os bonobos, que são primatas que têm um modo de convivência muito parecido com o nosso. Então, como nós vemos na imagem, né, essa questão do cuidado com o outro, né, assim, de um modo de viver que ele é centrado no cuidado, né, e na confiança de ser cuidado por outro, e essa relação íntima, né, onde você perde a sazonalidade da relação sexual e íntima, ela passa a ser constante, né? E a intimidade corporal ela passa a ser uma presença também nessa ligação entre o outro, né? Nesse cuidado com o outro, né? E é o que vai desembocar no que a gente vai chamar depois de família, né? E aí o Maturana ele distingue 2 idades da humanidade. Essa primeira idade da humanidade, que ele vai chamar de cultura matrística ou pré-patriarcal, né? Ele vai usar dados arqueológicos fazendo inferências, né? Que é isso que se faz muito na antropologia, né? E o Maturana, então, nesses escritos, ele se refere a essa primeira idade, que levou anos para se constituir, mais de 3 milhões de anos. Isso é importante para a gente contrastar com a cultura patriarcal, que tem apenas 10 mil. Então, nessa constituição, centrada no outro, como legítimo na convivência, que é o que ele chama de amar, né? E é o fundamento biológico do social, que é esse aceitar o outro como legítimo na convivência, não importa a diferença, né? É o legítimo contra o legítimo outro na diferença. Um modo de viver centrado na intimidade corporal, no cuidar compartilhado, sem luta e sem submissão, nem força, e no fazer coisas orientadas e coordenadas em coletividades, né, que é o linguajar. E a gente sabe que na nossa espécie as relações são muito importantes. Todo humano foi criado por outro, numa relação de plena confiança com quem cuidará de nós. E nesse processo nos sentimos confiantes e legítimos com quem nos cuida. E essa é a dinâmica central que ele vai argumentar, que é a dinâmica central do ser humano, né? Que é o do cuidar, que emerge igualmente a legitimidade de quem cuida, de forma que o bem-estar de quem cuida também tem relação com o bem-estar de quem é cuidado, sempre nessa relação circular autogeradora. E essa dinâmica, né, de se sentir bem ao observar que tem alguém cuidando de você e você também se sente bem nesse processo, né, essa dinâmica foi estratégia na sobrevivência da espécie. Entretanto, né, isso muitas vezes soa alguma surpresa, né, depois de 10 mil anos de uma deriva natural fundamentada em relações de posse, apropriação, desconfiança, obediência, controle e negação de si e do outro pela submissão. Daí a gente passa para o que ele argumenta como segunda idade da humanidade. Passei demais. Aí. Então, para o Maturana,
o patriarcalismo ele surge com situações novas, né, como a cultura do pastoreio, da propriedade da terra para o cultivo. Quem, por exemplo, leu aquele livro do Harari, Homo Sapiens, ele cuida muito bem, ele fala muito bem dessa história no início, né? Então, a propriedade da terra, do pastoreio, ele passa a gerar novas relações fundamentadas na posse e na apropriação. Relações que passam a definir outras relações. Se em um primeiro momento é a posse da terra, do rebanho, em um segundo momento é a posse da mulher e de seus filhos, que passam também a ser propriedade do patriarca. Aqui também o lobo, né, por isso tem a foto do lobo aí, o lobo que é um comensal da cultura do pastoreio, porque esporadicamente ele vai se alimentar de uma ovelha. No patriarcado ele passa a representar o inimigo, pois você fecha seu rebanho, dá nome à posse, e o lobo, que era um comensal, passa a ser o inimigo. E com o surgimento do inimigo, surge a disputa e a guerra. E com a guerra, os elementos centrais da nossa cultura. E surge aqui as dinâmicas de desumanização, que é perder aquelas relações da primeira idade da humanidade. Então aqui eu passo para o que ele vai argumentar sobre a mudança de linguajar sobre nós mesmos, o que vai alterar o espaço psíquico, porque na biologia do conhecer, o espaço psíquico é o espaço das relações. Então, nas dinâmicas sobre nós mesmos, né, a caça, né, naquela imagem lá de cima, a caça que era algo para se alimentar, ela passa para essa imagem aqui de baixo, né, à direita, em que passamos a caçar por prazer e competição. Então muda-se aqui o emocional, né? Se você antes era para se alimentar, agora você passa a ter prazer com caçar. Se sente orgulhoso, por exemplo, de caçar, que é o que a gente vê nessa foto, né? A competição se torna esporte e matar se torna divertido. A posse, a submissão e a apropriação do outro ser vivo, humano ou não, também se tornam centrais nesse modo de viver. Essas mudanças no linguajar e no emocionar se entrelaçam às nossas conversações, se constituindo ao longo de um longo tempo redes de conversação. Nesse cotidiano muito pautado pelas conversações patriarcais, o sentimento de ameaça é constante, que é isso que a gente vive, né? A gente está constantemente ameaçado. Toda a forma de conversar é sempre algo que você vai estar se sentindo ali ameaçado, né? Em que relações de submissão e hierarquia são muito presentes, que causa sempre certo conflito e dor. Aí a gente tem um exemplo corriqueiro, que é quando alguém quer mudar a sua opinião sobre algo, a tendência é você já reagir forte contra aquilo, enrijece sua opinião e ataca em retorno mais fortemente o outro que desejava mostrar seu ponto de vista diferente, que é igualmente legítimo, embora você possa não concordar com ele. Essas conversações se pautam também em dualidades, a questão das dicotomias, as dualidades, superior e inferior, está sempre presente, né? E as hierarquias que sempre vão nos fazer sentir menor ou inferior àquilo que se deseja fazer. É o que a gente vai ver nas conversações patriarcais. E daí a predominância de dinâmicas depreciativas, de autonegação e a lide com modelos idealizados. No caso aqui do ensino de língua, né, da aprendizagem e da formação, a gente vai ver muito essa coisa do modelo idealizado, junto a essa ideologia do falante nativo e tudo, né? E aí que é sempre essa imaginação, seja o falante nativo superior, ou seja o seu colega de sala de aula que está sentado ali, você acha que ele sabe mais do que você. As manifestações contemporâneas do patriarcalismo usam bem essas estratégias de controle e submissão. Então, para a conferência, eu selecionei 3 conversações patriarcais que parecem influenciar os casos que eu vou trazer aqui. Eu quero reiterar que as conversações que causam sofrimento, é necessário que elas sejam recorrentes, estabilizando um padrão e aí provocando também relações com outras conversações. Ou seja, é preciso repetir muito. Não é só uma conversação esporádica, não. Ela tem que se repetir como se fosse um mantra, né? Um mantra implícito.
E a primeira delas é as conversações autodepreciativas, né, que são recorrentes. Então, uma frase das conversações autodepreciativas é, por exemplo, sou incompetente e faço sempre tudo errado. Ou como uma participante da minha pesquisa de doutorado, sou tímida e tenho medo de falar inglês na sala. Ocorre que essa conversa se repete tanto na mente da pessoa, como um solilóquio individual, fica ali falando aquilo sem parar, que a ação acaba saindo igual a conversação. Né? Você pensa tanto que sai igual você está falando. E aí o que acontece é que o resultado das nossas ações confirma a nossa autodepreciação conversacional. O caso aqui é que essa recorrência autodepreciativa confirma a nossa ação e a nossa própria avaliação de nós mesmos como incapazes. E aí nós começamos a sofrer no querer fazer e ao mesmo tempo rejeitar esse fazer. Ou dizer para nós mesmos que isso é impossível de ser feito. Isso nos leva à próxima conversação, que é a do deve ser. Que é quando nós atribuímos a nós mesmos a culpa pelo não cumprimento de uma crença, ideologia ou norma cultural. Como, por exemplo, nunca vou ser fluente aqui. Só vou conseguir aprender inglês se eu for morar lá fora ou conversar com nativos. E aí você está sempre no deve ser, porque você nunca atinge aquilo que você está colocando, que é algo inatingível. Então aquilo vai causar o sofrimento, que é a frustração, que é o desejo de estar num lugar que você não está. Então eu faço uma ação no emocional que é diferente do prazer, né? Que é esse da frustração, ou a expectativa, que é o desejo de você ter o resultado antes de fazer. Então tem sempre esse conflito, né? essa dualidade. Né? Então, através de a gente pensando agora, já entrando na profissão, né? Através de um rápido mapeamento de palavras em discussões de redes sociais, e quem está no Face e nas redes sociais, sempre aparece uma notícia de formação de professor. Uma recente agora era que apenas 2,5% dos jovens querem se tornar professores. Eu entrei num debate desse lá e fiz uma mineração de palavras, das palavras que são mais frequentes, né? E as palavras frequentes são essas palavras né? Desrespeito, desamparo. A que mais aparece, na verdade, é desvalorização, né? Mas desistência, desinteresse, desânimo, né? Isso é o que mais são as palavras mais frequentes, né? E o des, ele é um sufixo de negação, de uma certa forma, de uma depreciação, né? E aí, na formação de professores de línguas, então, no início eu comentei desse mapeamento sobre emoções de professores de inglês no Brasil, né, que a Ana Barcelos me convidou a fazer com ela. E nesse levantamento, um dos resultados, a gente fez esse levantamento dos últimos 10 anos de pesquisa sobre emoções, e o que prevalece é a expressão de emoções negativas, né? Principalmente essas duas, medo e frustração. E essa questão do medo tem muita a relação de falta de confiança para falar a língua. Essa coisa do falar a língua é muito presente. E as experiências de frustração, principalmente também, não conseguir falar a língua, ou as experiências que ocorrem também em sala de aula, né? E isso para a gente a gente às vezes desconfia disso, mas é chocante quando a gente acaba vendo que é isso mesmo, né? E lembrar que o medo, ele é um dos afetos muito usados no patriarcalismo por controle. Bom, e aí, se a gente passa, né, a pensar sobre narrativas e crenças de aprender línguas, né, que acontecem no nosso cotidiano, então tem sempre essa dualidade, né? Quero aprender, mas, né? Aí na dissertação da Ana Barcelos sobre a cultura de aprender, eu não tenho jeito de aprender inglês. E essa coisa continua recorrente. Né? Eu quero aprender, mas o lugar de aprender é lá fora. É nunca aqui, é lá fora. Né? Quero aprender, mas eu nunca fiz aula de inglês só no colégio. Essa é ótima, né?
que está no texto de Pai, de 2007, quer dizer, o colégio não existe, quer dizer, o inglês não existe, eu nunca fiz inglês, que é só no colégio. Né, que essa é a relação super depreciativa do inglês do colégio, vergonha, né, dessa relação sempre depreciativa, né? Ou eu quero aprender, mas não consigo falar fluentemente e me sinto frustrada, né? Também aparece aí em página 2006, vendo aí memórias, né, de falantes. Bom, aí nós passamos eu dividi 4 fases, né? E alguns momentos eles vão estar presentes tanto na formação inicial quanto na formação continuada. O aprender a falar a língua, né, ele está sempre presente, porque ele é o maior sonho e o maior desencanto. Né, aí que você encontra mesmo a situação das conversações autodepreciativas e do deve ser, né, gerando muita frustração. Então, como por exemplo aqui, com essas participantes da minha pesquisa de doutorado, elas querem falar, mas sentem medo, vergonha, inibição e são constantemente ameaçadas pelo olhar do colega ou da professora. Né? Como Arwen, aí, que se sente tímida, né? Essa era uma participante, né? Então você vê que ela tá tímida, nem coloca a boca dela. Né? E a Soul Love, que ela se sentia com a boca costurada. E ela não podia, ela tinha muita vergonha de falar inglês, porque a professora dela tinha um sotaque britânico igual ao do nativo. Então ela tinha vergonha do inglês dela. Mas ela cantava em inglês na igreja dela e falava com missionários norte-americanos, mas dentro da sala de aula era assim. A Júlia, que é uma que tinha metáforas muito explícitas sobre o aprendizado, ela falava que na rua ela se sentia assaltada e na sala de aula ela tinha que pisar em ovos, porque ela tinha que ter muito cuidado o que ela ia falar, para quem, com quem, de qual maneira. Né? E a conversa dela, ela era sempre muito depreciativa. Né? Ela falava, eu cheguei, mas eu achava que eu sabia inglês, mas eu sou um fracasso. E fica o tempo inteiro nisso. Né? Então, eu tive que fazer só esse jogo para não pegar excerto, mas é sempre essa, eu quero falar, mas tenho medo, mas eu achava que sabia, mas eu sou um fracasso, sempre fazendo essa dualidade depreciativa, né? Agora, o falar, principalmente falar em inglês, né, ele tem um jogo de ambiguidade, muita ambivalência, né? Então, aqui eu coloquei como quero falar como um americano, mas tenho vergonha. Então, se por um lado, essa relação com o modelo idealizado do falante nativo, ele inferioriza, por exemplo, na sala de aula, por outro lado, ele também superioriza, vamos dizer assim, ele é válido quando você vai no contexto, né? Que eu falei com o nativo, agora eu sei que eu posso falar. Por que eu estou dizendo isso? Porque as imagens que estão ali, para esse lado de cá, então essa aqui é a Júlia, que era aquela participante, ela falava assim, eu só posso falar inglês